Alô, confrades, alô, inscritos e seguidores. Espero que todos vocês estejam bem. E eu tô bem, tô aqui na luta. Eu falo hoje aqui da segunda-feira, no meu horário de almoço. Tô tirando alguns minutos aqui no meu horário de almoço para fazer um pequeno depoimento e deixar aqui para vocês como uma resposta, uma retificação, um esclarecimento. Então, dias atrás eu fiz um vídeo e uma fala minha no meio desse vídeo não soou bem, né, aos ouvidos de muitos aqui. E eu vim aqui com dois propósitos. Primeiro é esclarecer, né? Eu vou esclarecer aqui o meu lado e também eu vou deixar aqui os meus pedidos de desculpa, quem se sentiu ofendido, quem se sentiu mal. E pelo menos foi essa a sensação que eu tive, porque foram várias mensagens que chegaram, né? Parece que até de um sentimento de decepção. E como eu toco esse canal, não é o objetivo desse canal criar esse tipo de clima, né? Então eu pensei, eu vou fazer aqui uma fala, pelo menos assim, eu acho que quando a gente esclarece, o clima volta a melhorar, né? Ou uma retomada, se houve uma quebra de confiança, quem sabe através dessa minha fala aqui, essa confiança possa ser retomada. Eu falei num vídeo, em algum momento, não era nem bem, porque às vezes eu enfio um assunto, eu tô falando de uma coisa e introduzo outros assuntos, né? Acontece às vezes. Mas eu falei referente às compras da China. E aí no meio dessa fala eu soltei, aqui eu vou falar assim pelo que eu tô lembrando, eu não fui lá no vídeo, ouvi, escutar pra pegar a frase exatamente como eu falei, já tem dias, né? Mas eu teria dito o seguinte, eu disse o seguinte, né? Que, de certa forma, é como se fosse um mal que veio para o bem o Lula ter feito a taxação, né? Porque em razão de muitos produtos ruins que a gente comprava, então a taxação ela estaria coibindo essas compras ruins ali, né? Eu concordo aqui que foi, eu acho que eu me expressei mal, digamos que eu falei com uma intenção, mas eu não soube colocar bem as palavras, né? E aí isso acabou ofendendo muitas pessoas aqui, como se eu estivesse apoiando o Lula com suas taxações, né? Primeiramente, né? Para quem se sentiu ofendido, me perdoe, me desculpe, não foi essa a minha intenção, eu já deixo aqui, tá? Que através dessa minha fala aqui que você possa reconsiderar isso, tá? Eu vou falar, o que eu vou explicar para você aqui, eu vou tentar recordar qual era o meu sentimento na hora que eu soltei aquela frase. Aquilo ali foi uma frase, eu diria com um certo tom irônico. É tipo assim, deixa eu tentar comparar aqui, como que seria a minha intenção. Sabe, quando a gente... Por que eu falo irônico? Sei lá, uma pessoa tá te falando uma coisa e você diz assim, sei, isso mesmo. Dá esse tom de ironia, né? Eu consideraria uma ironia leve. Tipo assim, é ruim. Se você disser pra mim que a taxação é ruim, eu super concordo com você. Não é bom, não é bom para os nossos bolsos. Mas a questão, eu acho que é porque assim, tudo é como é que opera a mente, as nossas mentes. Porque eu acho que quando você que ouviu essa frase, você se ofendeu, você se chateou, é porque você ainda está dentro de uma bolha da raiva, da revolta. Eu já falei disso dias atrás. Você fala, digamos assim, todas as atitudes que o Lula toma ruim, isso instiga um sentimento ruim dentro de você. Então quando você vê alguém de repente levar a coisa pro lado do deboche, pro lado de uma ironia, aí você não gosta. Eu tô falando dessa questão da compra da China, mas é N motivos. Olha, pra você ter uma ideia, eu era integrante, eu tinha um grupo seleto do Movimento da Real, e por conta de uma fala minha lá, uma coisa, eu lembro até o que foi, tô fazendo aqui uma comparação. Eu relatei um dia nesse grupo que eu participava, que eu tinha que eu tinha dito num grupo aqui da minha cidade, dando dicas para as mulheres de como depenar um homem. Tipo assim, sei lá, tinha uma mulher lá reclamando que o homem não assume, que o homem não dá nada pra mulher. Aí eu falei, só se tu for besta, porque hoje
tem a paternidade socioafetiva, tem... Ah, meus amigos. Engraçado que no dia que eu fiz essa fala nesse grupo, houve um efeito que eu nem esperava, assim, porque se eu chegasse para esses homens que ali estavam, para os homens que estavam ali naquele grupo, eu dissesse, olha, tu toma cuidado, viu? Ao assumir determinada mulher, por isso, ele ia cair matando em cima de mim. Mas quando eu me dirigi às mulheres e fiquei falando, olha, faz assim que tu toma o dinheiro dele, tu toma o patrimônio dele, aí eles começaram a assinalar lá a minha mensagem, dizer, ué, mas que porra é essa? Tu tá falando do que mesmo? Eu não tava sabendo disso aí. Que porra é essa? E assim eles ficaram assustados na hora, né? Só que quando eu falei isso no grupo da Real, como que foi interpretado isso? Foi interpretado de que eu seria um homem feminista, um feministozinho ordinário que estava ali dando apoio àquelas mulheres. Eu falo porque alguns homens ali daquele grupo ficaram assim, porra, tu caiu no meu conceito, ó. Eu não esperava isso de ti. Não esperava. Como é que tu faz uma desgraça dessa? Tu vai podendo... Já no bar... Meus amigos, foi raiva. Muita raiva de mim, que foi impossível. A partir dali eu não fiquei mais. Os próximos grupos que eu continuei foram os grupos que eu criei aqui através do canal. Mas aqui o remanescente ali dos caras que eu participava do grupo da Real, eu não pude mais continuar ali por conta de uma fala minha. Por isso que eu fiquei até preocupado aqui, né? Isso me trouxe uma preocupação aqui. Às vezes uma coisa que a gente fala pode gerar uma repercussão, um mal entendido gigantesco. Eu pensei, não é melhor eu tentar. Aqui eu espero que eu consiga reverter, mas lá foi irreversível. Irreversível. Eu mandei vários áudios tentando explicar. Eu lembro que eu já tinha esse canal aqui, só que lá, acho que se tivesse um que soubesse que eu tinha esse canal, isso foi, sei lá, 2017, 2018, não lembro. Não lembro a data exata, né? Mas não foi considerado. Não foi nada que eu... Ficou aquela situação assim, quanto mais eu tentei me explicar ali, pior ficava pra mim, né? E a minha intenção nesse exemplo que eu dei aqui, coisa que eu não deveria ter falado, não deveria, mas na época eu ainda estava no meu processo de amadurecimento, né? Mas eu falei aquilo ali, era meio que o famoso teste. Acho que muitos aqui lembram que eu tive uma fase que eu tinha essa mania de fazer esses testes, assim, eu falava uma coisa para ver a reação, e eu quis ver como é que reagiria esses homens ali na hora que eu falasse aquilo para aquelas mulheres. Eu queria ver a reação dessas mulheres, mas eu fui muito mal interpretado, né, quando eu confessei isso lá no grupo. Retomando aí, eu acho que quem sentiu raiva disso aí é porque ainda está imerso na revolta enfim, é na revolta, é como se fosse uma rage contra o PT, contra a esquerda, contra o Lula, né? Eu falo que são as paixões, né? As paixões políticas. Talvez muitos aqui que me ouçam, se fosse o presidente Bolsonaro que estivesse no poder fazendo a mesma taxação, aí você não sentiria raiva. Porque é o meu presidente. É o meu presidente, ele sabe o que ele está fazendo. Eu confio no meu presidente. Se você hoje, você pode chegar para qualquer esquerdista. Aliás, eu ia falar que você pode chegar para qualquer esquerdista e pergunte se ele é a favor da taxação e ele não é. Eu depois, se você me lembrar, eu quero até indicar, porque eu não tô com esse... Eu descobri um canal de um rapaz que ele é de esquerda. Eu adorei o canal desse rapaz, muito bom o canal dele. São vídeos simples, mas ele aborda muitos temas. E ele arregaça com o Lula. Ele detona o Lula. Ele mesmo fala, sou há muitos anos progressista, sou militante de esquerda, mas tudo que o Lula faz que não é bom, ele critica. Incrivelmente, eu ainda encontro pessoas... Aliás, essas pessoas são raras, né? Essas pessoas são raras, tanto na direita como na esquerda. Na direita tem aqueles que é de direita e que critica aquilo que não presta dentro da direita. São poucos. Tem os de esquerda, né? Que são de esquerda e que critica coisas da esquerda, mas é um número muito ínfimo. A maioria, ele se rege pelas suas paixões. Então, reiterando a frase que eu ia falar, a maioria, acho que agora eu vou falar a frase correta, né? A maioria dos esquerdistas, se você chegar para eles e conversar com eles, eles vão dizer que está correto,
que o Lula fez certinho. O Lula fez certo. Por que que eu falo? Fazendo um comparativo aqui, quando era o Bolsonaro que estava no poder, que ele colocou a gasolina a R$ 9, eu via os bolsonaristas, os direitistas batendo palmas. Que estava corretíssimo ele botar a gasolina R$ 9, R$ 10, tem que botar mesmo. A carne estava R$ 50, eu me nojava ver aqueles bolsonaristas nos grupos batendo palmas e que tinha que botar era uma frase assim que de tanto eu ter visto, de tanto eu ter ouvido essa frase nos grupos, ela ficou cravada aqui na minha memória. Era a seguinte frase: só não come carne vagabundo que não quer trabalhar. O vagabundo que não quer trabalhar, ele não come carne não, mas eu como trabalho, eu como carne na minha casa todo dia. Pode estar 80, pode estar R$ 100. Aqui na minha casa eu como carne todos os dias. Eu digo assim, eu via pessoas reclamando que a carne estava R$ 50 o quilo, e aí muitos fanáticos, né, militantes de direita davam essa resposta. Se você não está comendo carne na sua casa, é porque você é uma vagabunda ou um vagabundo. Porque quem trabalha come carne todos os dias. Aquilo ali foi me criando um ranço, sabe? Eu comecei a desenvolver um ódio, assim, por esse movimento de direita também, né? Aqui eu acho que eu consegui explicar um pouco, eu estou tentando explicar aqui o ódio, né? E por que que eu falo que essa raiva do que eu falei, ela decorre desse ódio do PT, do Lula? Porque como já me libertei disso, o Lula pode fazer o que ele quiser, meus amigos. O que ele quiser. Se ele quiser, sei lá, botar o dólar a R$ 10. Se ele quiser botar o litro da gasolina a R$ 50. Lá no grupo, tá? Os meninos lá no grupo que eu participo, toda vez que alguém bota lá, no dia que a gasolina ou o dólar sobe uns centavinhos lá, né? Aí eu sempre, por exemplo, principalmente o dólar, né? Um dia desse a pessoa postou lá que o dólar tava 5,75. Aí eu falei, não, mas ainda não ultrapassou o Bolsonaro. Eu vou dizer que o Lula se superou quando ele passar a barreira do Bolsonaro, mas não passou ainda. O Bolsonaro, o ápice do dólar na gestão Bolsonaro foi 5,95. Pode pesquisar aí no Google que tem. Tem até o dia que o dólar bateu a casa dos 5,95. Digo 5,75? Não, ainda não dá para dizermos que ele superou na sua ruindade ao Bolsonaro, né? Mas eu quero dizer assim, por qual motivo o Lula pode fazer o que for? Ele pode taxar o quanto ele quiser, pode tributar, pode subir o dólar, pode subir o preço da comida, pode roubar, tudo, pode ser autoritário, tirar as liberdades, proibir a internet. Se de repente eu disser assim, proibiu, agora você não vai mais poder ter o canal, vocês não vão me ver destilar ódio aqui contra o Lula. Aí eu te respondo, mas por que eu não sinto esse ódio? É porque eu sou lulista? É porque eu sou petista? Não. É porque não tem remédio para isso aí. Não tem aquele ditado que diz que aquilo que não tem remédio, remediado está. Eu vou fazer aqui uma analogia que eu aprendi há muitos anos. Há poucos anos. Uma vez eu vi acho que foi um terapeuta, ele falando assim na internet. Ele falou sobre o escorpião, sobre as serpentes, esses animais. Tem uma palavrinha lá que define esses animais, peçonhentos, né? Animais peçonhentos. Eu te pergunto, adianta, por exemplo, uma cobra, adianta você passar dia e noite tendo ódio da cobra porque ela é venenosa, porque ela pica, ela dá o bote dela? Adianta você ficar o tempo todo na sua vida sentindo ódio dos escorpiões, porque fazem o que fazem? Não adianta, né? Eu acredito que a maioria dos senhores que aqui me ouvem, vocês não vivem. Vocês sabem o quanto uma cobra é perigosa, o quanto um escorpião é perigoso, mas você não vai resolver alguma coisa. As cobras deixarão de existir, as cobras deixarão de produzir veneno e de atacar porque você tem ódio delas. Não vai adiantar, né? O que a gente pode fazer, muitas das vezes, por exemplo, o que eu posso fazer em relação a uma cobra? É ficar o máximo possível distante da cobra. Eu não quero cobra perto de mim, Deus me livre. É você vistoriar a sua casa para ver se, não, sei lá, dentro. Aqui eu moro na cidade, eu não me preocupo muito, mas se eu morasse na zona rural, mas toda a roupa que eu fosse vestir eu sacudiria, eu
revistaria minhas roupas antes, meu calçado, para ver se não tem piolho de cobra, se não tem um escorpião. Eu trabalhei numa comunidade rural quase 4 anos e lá era comum. Era comum. Uma certa vez eu vi um colega de trabalho, a gente morava um grupo numa casa, foi no início do meu trabalho docente, e o rapaz deixou uma jaqueta assim num prego na parede. E quando foi de manhã, foi tipo assim, um professor que dava aula conosco, ele foi levado de moto por um irmão dele. Aí esse irmão dele dormiu lá para de manhã vir embora. Aí quando ele foi pegar a jaqueta, ele teve essa malícia na hora. Deixa eu sacudir aqui, deixa eu olhar. Pessoal, quando ele abriu, primeiro ele abriu assim, ele só esticou assim. Quando olhou, tava o escorpião por o lado de dentro assim da jaqueta. Meu Deus, assim, eu vi na hora assim, eu me gelei. Aquilo ali foi o exemplo assim para mim, para que nunca mais, enquanto eu estivesse ali, eu vestisse uma roupa sem revistar essa roupa antes, sem olhar calçado, roupa e calçado especialmente, né? Sem olhar o pano da cama, por baixo da cama, a rede, se fosse deitar na rede, porque tinha. Tinha não, deve ter até hoje, né? Mas eu nunca nutri ódio. Eu vi o escorpião, eu estava ali vendo o animal, eu vi cobra. Quando eu ia para a chácara da minha tia Doraci, às vezes eu via serpente no meio da estrada de noite. Eu tenho a impressão que uma vez eu passei de moto por cima de uma jararaca à noite, mas ela não grudou na moto, não. Quando eu vi, não deu tempo de frear a moto, né? E passei por cima. Eu nunca senti ódio da cobra, eu nunca senti ódio do escorpião, porque não adianta. E assim, a única coisa que dá pra gente fazer é a gente se desviar dessas peçonhas, né? A única coisa que dá pra você fazer em relação ao PT e o Lula é você pensar em alternativas, em alguma saída, se for possível, para você se desviar dele, para que ele não te atinja. Eu não quero pagar muito imposto pro Lula. O Lula tá taxando muito. Você pode ir lá matar o Lula? Não. Você vai conseguir tirar o Lula da presidência? Também não, né? Você ter ódio dele não fará ele morrer, nem fará ele perder o poder. Então, você não tem o que fazer. O Lula tá lá e ele vai ficar lá. Inclusive, eu te dou a péssima notícia que ele vai ficar até 2030. Pode escrever o que eu tô te falando aqui. 2026, se não for eleito no primeiro turno, será no segundo. É porque eu quero? Não. Eu vou já explicar por que ele vai continuar na presidência até 2030. Não vai ficar mais porque só permite 2 pleitos seguidos, né? Mas se fosse permitido 3, 4, 5 mandatos seguidos, assim ele ficaria. Não compre. Não compra. Tudo que você vê que não é muito necessário e que vai dar imposto para o governo, não compre. Por exemplo, eu tinha o maior desejo de ter uma câmera Canon, uma Canon lá dos Estados Unidos, da Amazon. Se eu comprasse ela aqui, pelo site da Amazon, eu tenho que desembolsar a bagatela de R$ 6.000. Mas se eu fosse para os States, eu conseguiria comprá-la por 2.000 e poucos reais. E eu fui nos States, mas não comprei, porque o Banco do Brasil não deixou. O Banco do Brasil bloqueou meu cartão e eu não pude fazer essa compra, né, através da internet. Por que eu fiz? Porque eu não queria dar R$ 3.000 de imposto pro governo do Bolsonaro naquela época. Era 2022, não era o Bolsonaro, né? Eu não queria dar imposto para a Receita Federal. Eu digo, eu fico sem a câmera, mas não compro. Mas não dou esse dinheiro. Não dou R$ 2.000, R$ 3.000 de imposto pro governo. Uma coisa é eu dar R$ 10, R$ 20 de imposto lá no supermercado, numa compra, alguma coisa que eu fiz lá, mas tirar 3.000 de imposto. O imposto de renda, esse aí eu não tenho escapatória, né? Ele já vem descontado na fonte. Eu não tenho como escapar dele, mas outros que eu posso escapar é o que dá para fazer. Eu vou lhe dizer o motivo, mais uma vez, apesar que eu acho que vocês nunca, a maioria aqui não aceita, né? Finge que não aceita, né? Mas eu vou lhes explicar o motivo. É o mesmo motivo, eu não sinto raiva do Lula e nem do PT, é pelo mesmo motivo que eu não sinto raiva da cobra e nem do escorpião. Não há o que fazer, não tem o que fazer. Eu fui o cara que patrocinei uma campanha para um candidato de direita em 2022. E o que esse cara fez? Ele chegou ao poder para nomear ministros de esquerda, para colocar corruptos no seu ministério,
para fazer tudo que o PT queria, né? Não era assim que ele falava, né? Eu tenho que fazer o que o PT quer, porque senão o PT volta. Para aumentar, para botar uma hiperinflação, né? Botar o preço das coisas lá nas alturas. Hoje reclama-se do Lula, mas com o Bolsonaro, igual eu falei, né? O Lula ainda, ele tá lutando, eu não sei se ele está lutando para ultrapassar ou se ele está segurando, não sei, mas em várias coisas ele não conseguiu. Ele não conseguiu ultrapassar o Bolsonaro ainda nessa questão de preços altos. Enfim, o Bolsonaro e o movimento da direita foi a esperança que eu tive naquela época. Eu acreditei na direita, eu acreditei que iria vir um homem a sentar na cadeira lá do Palácio do Planalto, como ele mesmo dizia, deixa eu tentar lembrar aqui, eu vou bater de frente contra o sistema, a esquerda não vai ter vez aqui, né? Nós vamos desmontar a esquerda, desarticular a esquerda, e não foi isso. Então, eu compreendi da seguinte forma, que a direita ela não é de confiança, ela é traiçoeira, ela é falsa, ela é dissimulada, ela é corrupta, e essa coisa de que ela é contra a esquerda, meu amigo, tu cai nesse golpe, você que tá me ouvindo aí, tu acredita mesmo assim, responde pra mim no comentário, você ainda acredita que a direita é contra a esquerda? Olha, se você disser pra mim que a sua resposta é sim, eu tenho pena de você. Eu tenho muita pena de você, porque você está inebriado pela maior mentira existente aqui no nosso país. A direita ela é contra a esquerda aqui, ó, só na ponta da língua. Como diziam minhas avós, só aqui, ó, do dente para fora. Só na pontinha da língua. Porque na prática não é. Não é. Isso eu te falo certeza. Qualquer um que você pegar, vamos trabalhar um outro cenário, que de repente 2026 ganha alguém um nome. Vamos, sei lá, quem é aí que é da direita? Que se diz de direita? Pior que eu não estou nem lembrando. Vamos dizer que esse governador aí de São Paulo seja de direita, de repente um Sérgio Moro. Quem é mais aí? Eu estou tentando lembrar. Uma mulher de direita, né? Quem são as mulheres aí da direita? Pronto, ganhou. Foi eleita para presidente da República. É um filme que você vai ver se repetir. Se não for igual o Bolsonaro, é pior. Tudo, fazendo de tudo ali para agradar o PT. O que você quer, Lula? O que você quer que eu faça? Pode falar aí. Qual é o nome aqui que você quer para escalar no ministério, botar no STF? Pode falar aí. Que eu tô aqui para te obedecer. Porque foi isso que eu vi, né? Foi isso que eu vi por parte de um presidente aí da direita. Então, se eu sei que não tem ninguém, não existe ninguém que vai conseguir acabar com a esquerda, não existe ninguém na face da terra capaz de deter o Lula e nem o PT, por que diabos eu vou gastar minha energia ficando com raiva do que o PT faz, É por isso que eu levo assim na brincadeira, pessoal. É por isso que eu levo, às vezes, no deboche, na brincadeira. É tal qual a questão das mulheres. Vou dar mais um exemplo aqui para ficar claro. Eu tive uma época que eu ficava tentando querer consertar as mulheres. Oh, meu Deus, essas mulheres elas precisam de informação, elas têm que entender que elas não podem gostar de Zé Droguinha, de homem casado, de cafajeste. Elas têm que aprender a gostar de homem bom, casar, procurar homens bons para elas se relacionar. E eu fiquei... A única coisa que eu consegui nessa minha empreitada foi canalizar muito ódio, muito esculacho, muita humilhação pra cima de mim. O que é que eu fiz? Eu aceitei. Eu aceitei que não tem saída pra isso aí, não vai mudar. Ninguém vai mudar a mulher, a índole da mulher. É uma realidade. Então o que é que eu faço hoje? Vocês não veem os textos, eu vivo, às vezes, quando eu tô vendo vídeos de mulher, eu boto lá, minha bebezinha, minha princesinha, meu amor, que negócio é esse de gostar de homem bom, mulher? Você tem que gostar, é do cafajeste, é do bandido, você é empoderada, você percebe que é uma fala cínica e irônica? É mais ou menos a minha fala, olha, aqui, por um respeito a vocês,
por um respeito a vocês, eu não falo muito o que eu penso. Dentro de mim paira um desejo, assim, de levar a coisa mais ainda no deboche, sabe? No deboche mesmo, assim, com relação ao Lula, tal qual eu faço com essas mulheres aí. Talvez se eu não tivesse essa preocupação da gente manter um bom contato aqui, de repente eu poderia estar de vez em quando pegando reportagem de coisas que o Lula faz e vir aqui de forma irônica. Esse aqui é o meu Lulinha, papai Lula. Papai Lula, olha Lula, parabéns. Parabéns. Olha, o pessoal lá do grupo, como eles são uma galerinha assim, da minha confiança, eles me conhecem, então lá eu faço isso. Pode perguntar aí, tá aí, eu posso até citar o nome, o Zion, o Vascaíno, quem é mais que tá lá? O Spark e outros confrades mais ali. De vez em quando a gente cai na gargalhada, eles são de boa comigo. O pessoal lá do grupo, principalmente o grupo fechado, eles são de boa comigo. Quando eu falo isso aí, em vez deles zangarem comigo, eles botam o boneco rindo lá e ri junto comigo. Porque eles entendem. Não é bem eu juro pra vocês, não é porque eu acho que é uma coisa maravilhosa, ou porque nossa, como eu tô achando bom que o Lula tá taxando. Não, assim, eu sei que é ruim. Mas, repito, adianta ficar com raiva? Adianta ficar com revolta? Eu me revoltar com o Lula, eu xingar, vir aqui e detonar com o Lula, vai mudar alguma coisa? Então, na minha cabeça, eu penso que isso é ser ronquipio. Esses dias até uma pessoa falou assim pra mim: Porra, Vitor, eu senti com uma... Tu tá muito black pill nesse teu vídeo, né? Acho que foi no vídeo que eu falei sobre aviões, né? Você tá muito black pill, cuidado, sabe? Cuidado, isso aí deprime e tal. Exatamente, eu levo as coisas nessa forma, de aceitar, de não zangar, de não brigar, é exatamente pra mim não cair nessa black pill. Nessa black pill. Eu, com todo o meu respeito, assim, mas eu sinto pena de você que tá nessa bolha de ficar com ódio do PT, da esquerda, sabe? Eu tenho pena de você porque eu sei o quão pesada é essa carga. O quão pesada é essa carga. Eu carreguei essa carga há quase 10 anos. De 2013 até 2021. Foi o quê? 8 anos, né? Durante 8 anos eu carreguei isso comigo, de ser um combatente contra a esquerda, de odiar a esquerda, odiar o Lula, odiar o PT. E olha, o que eu ganhei com isso? Pra mim, eu só perdi de ter gastado a minha energia. Hoje eu poderia estar em outros patamares. Se esses 8 anos que eu fiquei militando contra o PT, eu tivesse ligado foda-se, tipo assim, deixa o PT fazer o que ele quiser. Tô nem aí. Eu vou me preocupar comigo. O que eu vou fazer da minha vida? Eu posso dizer pra vocês que eu retomei as rédeas da minha vida depois que eu voltei a estudar para concurso. Ontem mesmo, eu quase não ia, pessoal. Quase, eu fiquei essa semana, mas na última hora, na última semana eu decidi fazer a prova. Fui lá e fiz. É um assunto para um outro momento. Eu não acredito muito que eu vou passar. Eu acho que dentro do que eu consegui estudar, do que eu consegui me preparar, eu achei a prova boa. Foi dentro do que eu estudei, mas aquilo que eu não estudei, seria injusto eu querer acertar questões de tópicos que eu não estudei, né? Eu fiz a prova ontem, teve uma disciplina que eu fiquei assim com meu coração doído, porque é uma matéria que eu já vi, eu acho que eu já fiz 3 ciclos assim, de assistir as aulas todinhas, e o que eu precisei mais foi me dedicar a resolver baterias de questões, mas me enrolei, não consegui fazer, e as questões estavam dadas, pode-se dizer, só questões teóricas, que se eu tivesse treinado mais eu teria desenrolado na hora de resolver a prova, que é a questão, a disciplina de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Estatística, eu não foquei muito, eu fiquei naquela assim, quando eu vi, já tão perto da prova, não ia ter muito tempo, eu foquei mais naquilo que era o peso maior, foi esse o meu foco. Eu fiz o bloco 7, eixo 1, 2 e 3, que o peso é 3, né, para cada questão acertada. Eu digo, eu vou mirar nisso aqui, que é o que eu já estou familiarizado, é o que dá para me garantir mais nessa prova, né? E essas outras aqui que valem 1 ponto, eu vou só com o que eu sei, se eu acertar bem, senão... E foi o que eu fiz ontem, mas dizer assim, eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês que eu fui fazer uma prova de concurso que eu estava alinhado, que eu estava tinindo ali, com conteúdo
de ponta a ponta, na cabeça, né? Eu não fui fazer essa prova, tanto que eu desanimei muito, e muita gente desanimou. Da minha sala, a metade não veio da turma. Na sala que eu fiz a prova, de 40 pessoas que estavam na lista, eu falo porque a própria fiscal mencionou isso para nós. 19 pessoas faltaram e 21 compareceram. E dessas 21 que fizeram a prova pela manhã, à tarde, 3 não vieram. Acho que não, eu entreguei minha prova de manhã, já ali faltando 10 minutos. Nos 10 minutos finais eu entreguei e eu vi umas 5 pessoas que estavam ainda na metade da dissertativa. Eu digo, esses aí não... Eu acho que 3 não vieram, e dos 2 que vieram resolveram vir por conta própria. Tipo, eu não fiz o número mínimo de linhas, mas vou fazer a prova à tarde aqui, né? Só para dizer que fez, né? Testar o conhecimento. Mas faltou muita gente. Eu entendo que quem faltou muito nessa prova é porque não se sentiu preparado. Eu olhei assim, eu falei, é um concurso de alto nível. Então eu não me preparei como deveria, mas eu fui assim mesmo, né? Eu fui lá e por mais que eu não venha passar na prova, né? Para garantir a vaga, mas eu fiz valer pelo menos aquilo que eu estudei, né? Eu fechei o ciclo, né? Eu não desisti no meio do caminho. Tô falando aqui de concurso, eu já tô de olho. Eu lerdei agora no mês de junho, que teve um processo aqui pertinho de mim para o mestrado. Principalmente se não houver aprovação nesse concurso para mim, que é o mais provável que vai ocorrer, eu vou mirar no mestrado. Eu quero fazer o seletivo aí, eu já entrei em contato aqui pelos estados do Pará, ou então Tocantins, que é onde é mais acessível para mim. Eu já era para ter um título de mestre há muito tempo, mas o que eu perdi meu tempo? Odiando a esquerda. Tô comendo bem aqui um chocolate, viu? Não, isso é meu chocolate que eu levei ontem e sobrou na hora que eu tava fazendo a prova. Eu amo aquele chocolate Caribe. O Caribe feito com banana. Delícia. Foi isso, meus amigos. Entenda a fala sobre a taxação. É a mesma coisa que eu falo das mulheres e sobre várias outras coisas que eu sei que não está no meu controle, que não vai mudar, né? Ao mesmo tempo, só para concluir aqui, ao mesmo tempo que teve esse cinismo, talvez você não tenha sentido isso muito na fala, mas eu tentei encaixar muitos, assim, aqui, quando eu falo que foi uma fala assim que eu coloquei de uma maneira que não foi bem pensada, eu quis encaixar também aquela linha de pensamento assim, que há males que vem para o bem, né? Tipo assim, seria na seguinte lógica: como era muito baratinho, né? Não tinha imposto, muito barato, então a gente torrava dinheiro. Como quem diz assim, eu vou comprar isso aqui se prestar bem, se não prestar, foi tipo eu acho que eu até mostrei um dia aqui, acho que eu cheguei a fazer um vídeo desse objeto grandão, assim, pesava acho que mais de 1 quilo o objeto. Um carregador de 100 mil miliamperes. Eu paguei acho que uns R$ 200, foi mais de R$ 200 um pouco. Pensando lá dizia na descrição do produto que dava para fazer 20 cargas no celular. Opa, esse aqui que eu quero. Foi R$ 200 jogado no lixo. Eu comprei acreditando que ia ser bom, mas pelo preço, sempre quando eu ia comprar alguma coisa lá, eu pensava assim, não, tá tão barato, que se não prestar, também eu não tô perdendo muito dinheiro, né? Hoje, eu não arrisco fazer dessa forma, porque uma coisa que custa 200, hoje para me pagar é 400. O prejuízo é bem maior, né? Se eu comprar e não prestar. Então eu já não compro. Eu já não compro porque eu não tenho essa confiança tão grande assim no AliExpress. E ali foi uma fala impensada, né? Se eu tivesse assim, deixa eu avaliar aqui na minha cabeça, será que é bom eu falar isso aqui ou não? Eu não deveria ter falado, né? O que eu falei ali, dizer assim, olha, por um lado é bom, né? O Lula taxou, e aí a minha intenção foi essas duas. Foi querer dizer, para situações específicas, tipo assim, para algumas situações específicas, valeria esse pensamento. Foi um mal que veio para o bem, né? Tá inibindo a pessoa comprar, além de pagar caro, uma coisa que não presta. Não é generalizando, mas de forma bem generalizada, foi o que eu falei, né? Eu
Eu sou muito questionado por alguns confrades. Porra, tu vê o Lula fazer tudo que ele faz e tu não fala um A, tu não critica, tu não reclama. O Beta Simon mesmo aqui, de vez em quando ele vai lá em off e fala comigo. Eu fico revoltado, Vitor, contigo, que tu não critica o Lula. Eu sempre digo assim pra ele, foi uma pena tu não ter me conhecido especialmente até 2018. Tu ia ver, tu ia ficar assustado do tanto que eu lutava contra a esquerda, né? E o PT. Mas já passou essa fase, né? Já passei dessa fase, não quero mais isso na minha vida. E não vou gastar minha energia com isso, ó. Mas eu vou evitar, eu faço como eu sei que muitos aqui ainda estão nessa bolha, muitos mesmo, eu acredito. Eu vou me policiar. Eu posso fazer deboches, ironias com qualquer outra coisa, mas essa parte aí é religião, né? Religião eu evito, porque tem muitos aqui que têm suas fé, suas crenças. E a questão de não fazer qualquer tipo de elogio irônico referente ao Lula, né? Porque... E nem criticar o Bolsonaro, né? Assim que fala, né? Tem gente que bota aí, não, por favor, não fale mal do Bolsonaro e, por favor, não fale bem do Lula. É o ruim da gente lidar com a parte, o efeito colateral, eu diria assim, da lida com seres humanos é isso, porque a gente nunca agrada a todo mundo, né? Mas de coração, eu desejo assim que em algum dia da sua vida, que não demore muito, você possa se libertar disso, porque não... É só prejuízo na sua vida. É só prejuízo você gastar tempo e energia nutrindo raiva de político, de direita, de esquerda, sabe? Eu vivi as duas coisas, né? Eu vivi o ódio à esquerda, o ódio pela direita, ele foi bem menos. Hoje eu já tô assim mais indiferente, né? Vocês veem que eu não fico falando muito, né? Eu não fico falando, mas quando eu falo que eu tenho pena também, é porque quem sofre, porque a esquerda está no poder aqui no Brasil, meu amigo, se você não se libertar assim, ainda vai sofrer muitos anos. Ó. Você vai sofrer muitos anos, porque a esquerda, eu não consigo enxergar a esquerda fora do poder aqui. E se a sua esperança de algo diferente é na direita, pois você tá ferrado, viu? Tá ferrado, porque não tem um grupo mais... O grupo que eu falo assim, aqueles que chegam ao poder, né? Esse povo da direita, quando chega ao poder, eles falta botar a esquerda aqui no colo. Bota no colo. Então tá difícil, viu? Você vai sofrer muito ainda. É isso aí, um grande abraço aí a todos, fiquem em paz. Até breve aí, quando eu puder aqui, eu retorno, viu? A gravar conteúdo. E espero ter sido compreendido aí pela maioria. Um grande abraço, tchau, tchau.